Olá, meu querido amigo, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal, resolvendo hoje o FUVEST 2020, um exercício muito bacana de função quadrática, tá? E você vai ver que a grande dificuldade dele não é o máximo e o mínimo, e sim a obtenção da função. E é isso que eu vou te ensinar a fazer, tá joia? Então não vou apenas resolvê-lo, eu vou ensinar você a resolver todos os tipos de exercícios que se enquadram nesse esqueminha. Você vai ver que tem muitos enunciados que são parecidos. Tem no Enem, tem outros vestibulares por aí. É uma tendência esse tipo de enunciado, então é importante que você saiba fazer, tá? E não é tão complicado, tem que ter um método, eu vou te ensinar a fazer, eu uso uma tabelinha para poder botar as ideias no lugar. É importante que você entenda o que está acontecendo para que você consiga generalizar e montar a função arrecadação. Bom, no texto, primeira coisa que eu vou selecionar para você é o seguinte: como é que eu sei que é um exercício de máximo e mínimo? Perceba aqui, ó, essa é uma dica forte, tá? Claro que existem outros assuntos que também falam em máximos, né? Nós temos senos e cossenos, mas claramente não é um exercício que envolve trigonometria, tá bom? Então, possivelmente, esse exercício vai desembocar numa função quadrática para trabalhar com o vértice, com o máximo, com o y do vértice. Tá joia? E como é que a gente faz isso? Bom, vamos ler o enunciado? Ele fala que a dona de uma lanchonete observou que vendendo um combo a R$ 10, ela consegue vender 200 combos. Tá? Bom, aí para cada redução que ela faz no preço de R$ 1, ela vende 100 combos a mais. Esse é o grande ponto. Existe alguma coisa que ou aumenta ou reduz, e ele causa um aumento de demanda, de quantidade. Então é por isso que você reconhece esse tipo de exercício com certa facilidade. Tá? Como é que eu gosto de resolver esse exercício? Fazendo uma tabelinha para botar as informações, para botar a sua cabeça no lugar, para organizar a resolução. Então, o que vai ter essa tabelinha, gente? Ela tem que ter as informações anunciadas. Então, ela vai ter o preço do combo, tá? O preço do combo. Ela vai ter a quantidade vendida. Quantidade vendida. Ela tem que ter a redução. Redução é uma parte importantíssima desse enunciado. A redução de preço. E ela tem que ter a arrecadação, que é outra parte importantíssima, porque é justamente o comando da questão, né? Ele fala aqui, ó, a arrecadação diária, quer dizer, então como é que eu vou maximizar um valor que a gente não tem ali ainda? Então, a arrecadação é importantíssima, arrecadação, tá bom? Então, vamos fazer uma tabelinha. Vou fazer uma tabelinha que nos ajude a organizar as informaçõezinhas. Quando você está aprendendo a fazer um exercício, organização é muito importante, tá bom? Porque quando a gente tem bagunça, às vezes as ideias se perdem ali. Então, vamos fazer a nossa tabelinha. Ó, vamos lá. Preenchendo a tabelinha, turma. Primeira coisa, primeira linha você preenche com as informações no nível 0, assim, aquelas que começam o enunciado. Ele falou que o preço é 10, falou que a 10 vende 200, tá? E aí, nesse primeiro caso, qual que é a redução? Você, não sei, ele não falou nada. Não falou nada porque não tem redução. Como começou no 10, aqui é o ponto de partida, que não tem redução nenhuma. E a arrecadação, quanto que você vê? Quanto que eu arrecado? Vou vender 200, cada um a 10. Então, eu vou vender 200 vezes 10, vou arrecadar R$ 2.000, tá? Você, já sei, alternativa A. Não, meu amigo, calma. Alternativa A realmente é 2.000, mas ninguém disse que o 2.000 é a arrecadação máxima. Eu preciso fazer a maximização dessa função, porque eu não tenho nem ainda a função, nós estamos em busca da função, tá bom? Feita a primeira linha, você vai agora fazer a segunda linha. Na segunda linha, você coloca R$ 1 de redução, que é a hora que você vai entender o processo, tá bom? Então vamos lá, com R$ 1 de redução, qual é o preço do combo? O preço do combo vai ser 10 menos 1, isso que vai dar R$ 9. Qual que é o valor vendido? O valor não, a quantidade vendida. Diz o texto que para cada R$ 1 de redução, ele vende 100 combos a mais. Então eu já vendia 200. Se eu vender 100 combos a mais, eu vou vender 300 combos. Então, nesse caso, eu vou arrecadar quanto? Vendendo 300 combos, cada um deles a R$ 9, vou vender
3 vezes 9, 27, vou vender R$ 2.700, tá? Já é mais do que 2.000, percebeu? Eu ganho menos por combo, mas eu vendo muito mais, tá? Assim, professor, se eu fizer a tabelinha com todos os valores, botar 2 redução, 3 redução, 4 redução, eu consigo resolver o exercício? Esse aqui você consegue, você vai ver depois que a redução é um valor inteiro, mas não há garantia nenhuma. Poderíamos ter uma redução de 2,50, por exemplo, um valor quebradinho, tá? Poderíamos ter uma situação similar a essa, muito longa, que você tem que fazer muitas linhas. Então, é um caminho, mas não é o melhor caminho nunca. Você demora demais fazendo todas as linhas de uma tabela. A gente faz essas duas linhas para quê? Para aprender, né? Aprender no sentido de você botar as suas ideias no lugar para conseguir fazer agora o passo principal, a generalização. Colocar uma redução de x, tá? E aí vem a pergunta importante. Por que a redução que é x? Por que ela é o x? Porque veja que o texto fala que para cada R$ 1 de redução, ou seja, quem comanda tudo o que está acontecendo é a redução. Ao fazer a redução, você vai ter uma quantidade vendida e uma arrecadação. Percebeu? Então, essa é uma função que depende da redução. É a melhor maneira de você fazer esse exercício é trabalhando com o x na redução. Pois bem, se você tiver, e agora é o ponto-chave, você colocar preço e quantidade em função de x, tá? Então, se você tiver uma redução de x, qual vai ser o preço? Esse daqui não é tão complicado. O preço vai ser 10 menos x. Não é isso? Se é R$ 1, 10 menos 1. Se é R$ 2, 10 menos 2. Legal. E a quantidade vendida? Essa aqui vamos ter um pouquinho mais de cuidado. Eu vendo 200, mais 100 combos para cada R$ 1. Então, se eu reduzir R$ 1, aumenta 100. Reduzir R$ 2, aumenta 200. Reduzir R$ 3, aumenta 300. Reduzir R$ 4, aumenta 400. Reduzir X reais, aumenta 100x. Então, aqui eu vou ter uma quantidade vendida de 200 mais 100x. Perfeito? E qual vai ser a minha arrecadação? Minha arrecadação vai ser a quantidade, né? Então é uma função arrecadação, uma função em função de x. A quantidade é 200 mais 100x e o preço é 10 menos x. Ok? Então, o que nós temos aqui? Nós temos a fase 1 completada. Agora você sabe qual é a tua função arrecadação, tá? A função arrecadação é 200 mais 100x vezes 10 menos x. A partir de agora, para você concluir o exercício, você tem dois caminhos. Caminho número 1, fazer a distributiva, achar a função do jeito que você está mais acostumado a ver ela, com o ax quadrado, mais o bx, mais o c, e usar as formulinhas do vértice para obter o que você quer. Então, eu vou comentar um pouquinho aqui no rascunho sobre isso, tá? Então, é o seguinte, se você tiver uma função, no caso aqui eu sei que ela é máxima, então ela é boquinha para baixo, ok? E eu quero falar sobre o valor máximo. O valor máximo vai ocorrer no vértice. Nesse ponto, que ponto? No vértice, você tem o y do vértice, que é o valor máximo, e você tem um valor de x, que é o x do vértice, que faz acontecer o valor máximo, ou seja, por causa do x do vértice, você tem o y do vértice, tá? Pois bem, o que eu quero nesse exercício? Y do vértice. Existe uma fórmula para isso, mas eu não gosto de usar, porque a maioria dos alunos não lembra dessa fórmula, e porque ela é muito chata também. Mas existe. Qual que é? Você lembra? É o menos delta sobre 4a. Posso usar, professor? Claro que pode. Então, de repente, nesse momento, você gosta de fazer a distributiva, calcula o delta, faz menos delta sobre 4a, marca a alternativa correta. Mas eu não vou fazer assim. Por quê? Porque eu acho que a gente tem que ter métodos que não nos atrapalhem no futuro. Então, na hora que você for resolver exercícios máximos e mínimos, fala assim, como que era a mesma formulinha? Ai, não lembro como é. Então, em vez de ficar decorando tudo, vamos aprender a fazer e decorar o mínimo necessário. Então, o que eu te recomendo? Que você obtenha o y do vértice a partir do x do vértice. Se você souber o x do vértice, substitui na função e acabou. Então, você não precisa de y do vértice, só precisa de x do vértice. Tá? E quem é o x do vértice? O x do vértice, como você provavelmente sabe, tem uma formulinha que é muito mais simples de lembrar, que é o menos b sobre 2a.
Para usar essa formulinha, você tem que fazer a distributiva na função. E eu não quero fazer. Por que eu não quero fazer? Porque eu sou um cara preguiçoso, porque eu quero fazer o exercício em menos tempo. Claro que aqui eu estou explicando, estou demorando um tempo para ensinar você a fazê-lo, tá? Mas numa situação de prova, eu não preciso perder tempo fazendo a distributiva. Você vai entender por quê. Ó, o x do vértice, gente, ele fica bem no meinho da nossa parábola. Ele fica em cima de uma coisa que a gente chama de eixo de simetria, tá? Esse eixo de simetria, eixo de simetria. Esse eixo de simetria é o meio da parábola. Ela tem uma parte para a esquerda e uma parte para a direita. É exatamente igual. O que acontece para a esquerda acontece para a direita. O meio dela é o eixo de simetria, tá? E o vértice está exatamente ali em cima. E o x do vértice é exatamente o x daquela linha. Como tudo que acontece à direita também acontece à esquerda, as raízes da sua função, quando existem as raízes, claro, as raízes da sua função, elas estão simétricas em relação ao vértice, ou seja, eu tenho aqui a raiz x1 e a raiz x2. E o x do vértice é exatamente o ponto médio, está exatamente no meinho. Então, uma opção que eu gosto muito em relação à fórmula é você tirar a média das raízes. Tá? Ah, professor, posso fazer isso sempre? Claro, sempre que você tiver raízes. E para você obter as raízes, você não precisa fazer a distributiva. Porque se você faz a distributiva, depois faz delta, faz as fórmulas do delta para chegar lá, você demora muito. Como já está fatorado, para achar a raiz é muito mais fácil. É só você igualar a zero e fazer cada fator igual a zero, é o que nós vamos fazer a seguir. Então, o que eu quero que você entenda aqui nesse rascunho? Que eu não preciso da fórmula se eu tiver acesso às raízes. E a maneira mais rápida de achar as raízes é se a função estiver fatorada e ela já está fatorada. Tá bom? Muito bem. Então, vamos pegar esse rascunho aqui e vamos sumir com ele. E vamos continuar nosso exercício. Então, o que eu quero aqui? Ó? Eu quero as raízes dessa função. Então, as raízes você obtém igualando a função a zero. Se você faz isso, você tem os dois fatores. Quais são os dois fatores? O 200 mais 100x igual a zero, ou o 10 menos x igual a zero. Concorda comigo? Então, 200 mais 100x significa que você vai jogar o 200 para lá, 100x igual a menos 200, portanto, x igual a menos 2. Não é isso? Então, uma das raízes é o menos 2. E aqui você vai jogar o 10 para lá, então você vai ter o menos x igual a menos 10, portanto, x igual a 10. Quer dizer que nós temos as duas raízes, 10 e o menos 2. Quer dizer que o x do vértice vai ser a média das duas raízes. 10 mais o menos 2 sobre 2, tá? Então, isso aqui vai ficar 8, né? Porque 10 com menos 2 dá 8. 8 sobre 2, 4. O que significa esse 4? Ele é o x do vértice. Naquele desenho que eu tinha feito, tá? Significa que aqui é 4. Ah, mas na prática, o que é o 4? Com R$4 de redução, você vai ter o seu valor não, sua arrecadação máxima, tá? Então, existe aqui uma arrecadação, que é a arrecadação máxima, e ela ocorre para x igual a 4, para R$4 de redução, ok? Então, vamos lá. Apagando aqui de novo. Assim, mas professor, como é que eu acho a minha arrecadação? Gente, lembra que você tinha a função pronta? Então, é só você usar. Então, olha aqui, ó. A arrecadação máxima, que é o y do vértice, tá? Que existe uma fórmula para isso, se você quiser, ele vai ser A de 4. O 4 que você acabou de achar aqui. Então, vai ficar 200, não 100, né? Escrevi aqui 100, 200, mais 100 vezes 4, que multiplica 10 menos 4. Então, isso aqui vai ficar 200 mais 400 dá 600, 10 menos 4 dá 6, então 6 vezes 6, 36, 3.600, tá? Então, esse valorzinho é o valor máximo da arrecadação. Tranquilo? E o que você vai assinalar? Você vai assinalar a alternativa C.
C, 3.600. Tranquilo, gente? Gostou? Se ficou alguma dúvida, deixe sua pergunta aí nos comentários, tá bom? Eu vou ter o maior prazer em te ajudar. E você vai ver que esse tipo de exercício tem sido uma tendência, tem muitos enunciados parecidos, e aí, você aprendendo a fazer, você consegue fazer todos. Tá legal? Gente, um grande abraço, fiquem com Deus, até o nosso próximo vídeo. Até mais!